Muito bem. Há 2 semanas atrás, a gente teve começando a falar com vocês sobre as estratégias de Satanás. E falamos sobre a primeira delas, que é o orgulho. O orgulho é a galinha sobre a qual todos os demais pecados são chocados. E agora a gente vai falar sobre uma estratégia diferente de Satanás e que é muito comum, que é muito importante a gente conhecer essa estratégia. A gente vê essa estratégia na parábola do semeador. O semeador saiu a semear e de repente a semente cai no caminho e é roubada pelo pássaro. E muito rápido isso acontece. Então, o diabo tem uma estratégia de roubar a palavra de Deus dos nossos corações, da nossa mente, da nossa vida. Ele é expert em afastar, em distrair as pessoas. E a gente não deve ignorar então os seus artes. Então, as distrações da vida, coisa do dia a dia, do cotidiano, ele usa, ele se vale delas para nos distrair, não é mesmo? Então, está aí uma cena. Eu quero ver como é que vai ficar esse bolo de peixe, né? Esse bolo de peixe aí. Uma estratégia de Satanás é distrair você, afastar você de Deus através de inúmeras distrações, coisas do cotidiano da vida. Então temos um texto bíblico que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que vai servir de base para esta pregação, que se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Bem, está faltando um número aqui, né? Então diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. A grande questão da vida é por que é que nós existimos? Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Qual é a razão da nossa própria existência? Por que a gente vive? Você já deve ter se perguntado sobre isso. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que existe o mundo? Por que existe o universo? Por que as coisas são como são? O que está acontecendo? Como é que eu vim parar aqui? A minha vida tem algum significado? Existe alguma essência? Existe alguma razão maior para a minha própria existência? Essa é a questão fundamental, a maior questão filosófica, teológica, a maior questão existencial. E todos nós deveríamos levar a sério essa questão, porque senão a gente vai viver como diz a canção: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Essa vai ser a nossa filosofia de vida, sem razão, sem porquê, sem motivo. Bem, o diabo tenta nos desviar desta questão. Ele teme muito que façamos esta questão. Ele teme muito que a gente se aprofunde neste tema, que a gente busque com seriedade a resposta. Ele vai tentar nos desviar do caminho. Então a estratégia de Satanás é desviar a atenção das pessoas para que elas não atentem para as realidades espirituais, para a razão de ser da sua própria existência. E você sabe que é um perigo esse negócio de distração, né? Pouco tempo atrás a gente viu isso acontecer. Então, o diabo sabe distrair a gente, né? Então, bom, o Ronaldinho Gaúcho aqui fez o papel do capeta, né? Quem é São Paulino diz isso. Quem é torce para o Atlético
pensa diferente. Bom, mas em todo caso, a gente vê que foi ardiloso o Ronaldinho. Ele maquinou isso, ele planejou distrair o goleiro do time adversário, no caso o São Paulo, né? O goleiro Rogério Ceni. E ele fez isso com maestria. Ele distraiu o Rogério Ceni. O Rogério Ceni entrou na dele e se esqueceu um pouco do jogo e virou as costas para o jogo. Só que o jogo estava rolando e de repente, gol. E aí, lá se foi. Eu acho que temos um único time brasileiro agora, né, nessas semifinais aí da Libertadores, e não é o São Paulo. Bom, eu acho que eu não sei quando foi isso, se foi na Libertadores, se foi antes, acho que foi até antes. Bom, em todo caso, aconteceu, já foi. Distração é perigosa, não é? Em muitos sentidos. Tem gente que dirige um celular, né? Tem que tomar cuidado. Então a gente sabe, por muitos exemplos, que é perigoso a gente estar distraído, que a gente tem que andar mais focado, não é? Então vamos lá. O C.S. Lewis, com maestria, ele conta no seu livro, ele tem um livro para falar das estratégias de Satanás, e esse livro se chama Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. É o diabo fazendo discípulo. Tem um outro diabinho ali, sobrinho dele, que está aprendendo lições com ele, e ele, como diabo, está ensinando o diabinho a se tornar um diabão, e ele vai dar instruções. Aqui temos, de maneira resumida, o relato de instruções que o diabo deu no momento em que ele estava quase perdendo um dos seus. Pessoas que ele aprisiona, pessoas que ele engana. Então tinha alguém que estava lá no diabo, que estava no ateísmo, que estava longe de Deus, que estava vivendo, mesmo que não sendo ateu, digamos assim, professo. Tem muita gente que é ateu na prática, vive como se Deus não existisse, não é mesmo? Então não precisa você ser um ateu professo, basta que você viva ignorando a Deus na sua existência e você já está na do diabo. Então tem muita gente assim. E ele disse que um desses prisioneiros de Satanás estava a ponto de se converter, a ponto de cair a ficha e de abraçar a fé em Deus. Ele estava lendo, ele estava se aprofundando naquela questão filosófica a respeito da razão da nossa existência. E quando ele fazia isso, e procurava e se aprofundava, ele mais e mais se aproximava de Deus. E o diabo ficou até desesperado quando viu que uma presa sua estava prestes a escapar das garras do diabo. E aqui, então, o C.S. Lewis conta como foi que um demônio conseguiu impedir que um ateu que lia e refletia sobre as questões da existência humana viesse a crer em Deus. Simplesmente, na hora que ele viu que ia perder, aquela pessoa estava refletindo, e ele falou assim: eu vou tocar. Eu toquei naquilo que ainda estava sob o meu controle. E sabe o que foi? O estômago. Ele despertou o homem para o fato de que estava na hora do almoço. Coisa simples. E que aquele não era o momento adequado para ficar refletindo sobre coisas muito profundas como aquela. Que ele deveria deixar isso para um momento mais propício, está entendendo? Isso não é hora. Está na hora do almoço, está na hora de comer, o estômago está roncando. Então ele tocou em algo muito peculiar, né, gente? Falou: olha, você está elucubrando, você está se aprofundando, esse negócio é muito pesado para agora, para a hora do almoço, é hora de comer. E de repente ele diz para si mesmo: basta. Isso é algo muito importante para se meditar no final de manhã, é a hora do almoço. E o diabo continua dizendo. Então, na rua, de repente o homem já se via na rua, já não estava mais no escritório, já não estava na biblioteca, já não estava lendo mais, já estava na rua, a caminho do restaurante, digamos assim. E na rua a batalha estava ganha, disse o diabo. Por quê? Porque na rua tem muita coisa rolando na rua.
do dia a dia da gente, que traz a gente para o planeta Terra, não tem não? Então na rua o diabo passa a mostrar para ele o seguinte: mostrei um jornaleiro gritando, olha o Jornal da Tarde, e o ônibus número 73 que ia passando, e antes que ele tivesse se dado muitos passos, eu tinha convencido de que sejam lá quais forem as ideias extraordinárias que possam vir à mente de alguém trancado com os seus livros, basta uma dose de vida real. Perceba bem isso. Basta uma dose de vida real que ele entendia como o ônibus e o jornaleiro gritando, para persuadi-lo que aquilo tudo não podia ser verdade de jeito nenhum. Nada como uma dose de realidade, entre aspas, realidade, aquilo que nós julgamos realidade, aquilo que nos é tangível. Então, imergidos estamos no mundo real, e com olhos fixos nas coisas do mundo real, acabamos ficando alheios a outra realidade, a realidade espiritual. Então, as distrações do cotidiano, o diabo segue dizendo, e antes que ele tivesse dado muitos passos, eu tinha convencido de que... isso eu já falei. Bom, a conclusão que o diabo chegou foi a seguinte: o senso inarticulado de realidade, que é o último salva-vidas contra as aberrações da simples lógica. Perceba que o diabo está falando. Ele está valorizando isso que ele descobriu, que existe um senso inarticulado de realidade, aquilo que nós percebemos como realidade, aquilo que nós entendemos como uma realidade concreta, próxima a nós. E ele diz que esse é o último salva-vidas. Salva-vidas para ele, capeta, que não quer perder ninguém, está entendendo? É o último salva-vidas contra as aberrações da simples lógica. Hoje, o diabo está dizendo, ele, aquele camarada, está seguro na casa de nosso pai e Satanás. Começa a perceber, dizia ele para o moço, para o aprendiz de diabo, graças a processos que ensinamos em séculos passados, os homens acham quase impossível crer em realidades que não lhes sejam familiares, se estão diante de seus olhos fatos mais ordinários. Insista, pois, em lhe mostrar o lado comum das coisas. E muita gente tem caído nessa cilada do diabo. Então a estratégia de Satanás é que ele se vale das nossas necessidades físicas, dos nossos apetites, apetites da nossa carne, da rotina do cotidiano e das cores, e de todas as demais distrações e apelos do mundo real para nos afastar de Deus. O mais diabólico é que o diabo não se vale de nada tão diabólico assim, mas ordinário, comum, rotineiro, carnal, humano. Isso é o mais diabólico, que a sua estratégia é passar totalmente desapercebido e chamar a sua atenção para o mundo das coisas, concreto do cotidiano, e isso vai te levando a cada vez mais pensar que tudo que existe, tudo que é, resume-se aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode tocar, o mundo concreto, digamos assim. Então as distrações muitas vezes são cativantes e também manipuladoras, e elas são manipuláveis nas mãos desse nosso inimigo, na correria da vida. Você sai de um culto abençoado, tocado. Cada um de nós deve ter experiências em que se sentiu tão próximo de Deus, tão tocado por Deus. Deus falou ao seu coração. E naquele momento você tomou propósitos em resposta ao chamado de Deus. Mas bastou chegar segunda-feira, é que eu entrou, né? Marcos Paulo está ali. Marcos Paulo. Ele está rindo.
É o Marcos Paulo. Indo para o trabalho. A gente já parece que deu um mergulho, porque na realidade tudo aquilo ficou tão distante da nossa realidade. Você está entendendo? Então aquele lado espiritual parece que ficou lá em cima do alto de uma montanha. Foi o nosso lugar do êxtase, foi o nosso lugar do culto, foi o nosso lugar com Deus, mas parece que tal experiência ficou no passado e algo tão distante da nossa realidade, do nosso dia a dia. Temos o existencialismo. O existencialismo é muito mais forte do que a gente imagina. Vocês já assistiram a Sociedade dos Poetas Mortos, que tem uma mensagem existencialista, aquele filme, né? Que fala do carpe diem, aproveitem a vida. A única coisa que você tem, ele mostra até as fotos para universitários, né? Numa universidade, ele mostra universitários do passado, fotos de gente sorrindo, gente jogando, gente brincando, gente correndo, gente se abraçando, jovens cheios de vida. Só que eles são jovens de outras gerações passadas, já nem existem mais. E aí ele diz: esses já não podem mais gritar, correr, não podem mais nada, a vida acabou para eles, mas vocês podem. Então aproveitem o dia, porque a única coisa que você tem é o dia. O existencialismo ensina que a existência precede a essência, que não existe nenhuma essência, que não existe nenhuma razão, que não existe nenhum propósito na nossa vida, que a vida é de fato absurdo, que não tem Deus. Nietzsche, um existencialista, entre outros tantos, declarar a morte de Deus. Não existe Deus que defina quem você é e o propósito da sua existência. Então cabe a cada um de nós sermos os nossos próprios deuses, e nós mesmos definimos a razão da nossa própria existência, quem nós somos nesse mundo. E assim vai, carpe diem. Daí vem também o naturalismo, tudo se misturando, né? Com Darwin, ou seja, a ideia de que nós somos um produto do nada, um produto da matéria, um produto acidental da química, de um acidente químico qualquer, o que não nos faz muito diferentes dos insetos. Então a nossa própria existência não é muito melhor e muito superior assim a um inseto qualquer. Por isso, tal filosofia de vida leva as pessoas a agirem como verdadeiros insetos, porque se não há Deus, então também não há moral, então também não há ética, então também não há base e fundamento para as virtudes. Tudo é um grande acidente, tudo é obra do acaso. Comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. Tem esse ponto de vista, que nos leva também ao hedonismo. O hedonismo que está tão em voga nos nossos dias é a busca do prazer. Para que você trabalha? Eu trabalho para... não vejo a hora de chegar o happy hour, né? Eu trabalho para ter um momento de férias, eu trabalho para poder ter um momento de prazer, eu trabalho em busca da satisfação. É o preço que eu pago para poder ter prazer, para poder ter satisfação. E a satisfação que se busca é uma satisfação efêmera, transitória, passageira, que sempre está precisando de mais. Você vai bebendo e continua cedendo, continua querendo mais. A busca do prazer como um fim em si mesmo, como se existíssemos, né, para saciar como um animal, um instinto animal de prazer, de satisfação, de comer, de beber, qualquer coisa desse tipo. Veja o que diz Isaías, ou Deus, no livro de Isaías, capítulo 22, versículo 13. Porém, eis aqui o gozo e a alegria. Matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e diz-se: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Deus está questionando esse tipo de filosofia de vida, essa postura que é mais comum do que a gente imagina. Tem crente, tem gente que diz que acredita em Deus e
que vive como um verdadeiro existencialista, naturalista, materialista, secularista, hedonista. É uma pena que a vida para muita gente não passe disso. São focados nesse mundo e nas coisas desse mundo. Então as distrações que o diabo se vale delas são inúmeras. Eu cito apenas algumas aqui de en passant. São distrações que o diabo usa para nos afastar da grande questão da vida, para nos afastar de Deus, e que também nos levam a viver como se Deus não existisse. A televisão é uma delas. Eu não estou aqui querendo ser radical contra o uso da televisão nem da internet, mas eu acho que muita gente está passando tempo. Muita gente não consegue conviver com aquela dúvida a respeito da sua existência e não quer levar a sério aquela questão. Então fica preenchendo o vazio existencial com uma série de atividades. É como alguém que está numa fila e que não aguenta a demora daquela fila e que vai então para aquela fila já com palavras cruzadas, você está entendendo? Vai com alguma coisa para passar o tempo. Tem gente que não suporta a si próprio, não consegue ficar sozinha consigo mesmo, não consegue refletir a respeito das razões mais profundas da sua própria existência, e não quer isso, quer distração, precisa de distração, chega em casa e não pode ficar um segundo no silêncio, porque o silêncio é assustador. Então liga-se o rádio, ou então já se anda com um negócio no ouvido, não é? Não pode estar refletindo, não para pensar, precisa sempre estar preenchendo o tempo com alguma coisa que satisfaça, com alguma coisa que nos tapeie, que nos distraia. O que nós pedimos e clamamos é que alguém nos conte uma boa piada. Queremos rir, queremos nos divertir, queremos alguma coisa atraente, queremos alguma coisa gostosa, queremos alguma coisa boa. Talvez porque lá no fundo estejamos sedentos, lá no fundo o nosso coração está dolorido e a gente não aguenta esta verdade, a gente não aguenta a nossa própria solidão, por isso precisamos estar rodeados de pessoas o tempo todo. Porque não queremos parar para pensar, para refletir. Internet, esportes, eventos, passeios, festas, compras, restaurantes, moda, amigos, família, trabalho, estudos, esportes, revistas, piadas, passatempo, tantas coisas mais. Meus irmãos, voltando ao texto, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, disse Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, as cobiças, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e com ele a sua concupiscência, todas as cobiças, tudo mais passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente deveria mesmo parar para pensar o que é que traz sentido, onde é que nós encontramos significado para a nossa vida. Você sabia que só aquilo que a gente faz para Deus vai permanecer? A gente lê 1 Coríntios capítulo 13 e começa falando de uma série de eventos grandiosos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, nada seria. Se fosse capaz de dar a minha própria vida como Marte, até mesmo para ser queimado, sacrificado em função de outros, se não tivesse amor, de que me valeria? As coisas feitas com verdadeiro amor, feitas com uma consciência da existência de Deus, e de que existimos para Deus, de que somos para o seu louvor e a sua glória, essas sim
fazem sentido. Tinha um homem que estava até certo ponto satisfeito e feliz com a sua vida, porque ele, na sua profissão, havia se destacado. Como engenheiro, construiu muitas pontes, muitas obras, que ele dizia para si mesmo: essas obras permanecerão depois da minha morte. Estou feliz porque a minha vida não foi em vão. Tenho construído edifícios, pontes, viadutos, que mesmo depois da minha morte ainda subsistirão. E isso servia de alento para ele, até que ele atentou para uma outra realidade, para uma verdade de que aqueles viadutos, aquelas pontes e aqueles edifícios, com o passar do tempo, se tornariam obsoletos e seriam substituídos por novas pontes, novos viadutos, novos edifícios. E ele percebeu que mesmo coisas tão concretas, tão firmes como essas, também estavam com os dias contados. E lendo a Bíblia, ele percebeu que tudo que é desta vida vai passar. O mundo passa, texto que nós lemos, e com ele todas as suas realizações, todas as suas conquistas, todas as suas cobiças. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E como o anseio da sua vida foi sempre permanecer ou construir algo que realmente valesse a pena, ter uma vida que realmente valha a pena, ele obedeceu, ele olhou para Deus, o seu Criador. Então passou a construir coisas que o tempo não pode destruir. Construir em Deus, através do amor, obedecendo a palavra de Deus, atentando para a palavra de Deus. Esse passou então a ser o alvo da sua vida. Encontrou-se com Deus, encontrou-se com o seu Criador, encontrou-se com o propósito da sua vida e não quis, e não permitiu distrair-se, e passou a focar numa vida que edificava coisas que o tempo e nem a morte podem destruir. O amor, a obediência à palavra de Deus, e como nós lemos, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Jesus diz em Marcos capítulo 8, versículo 36: tu que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então é possível nós sermos vitoriosos ou conquistadores do ponto de vista humano, do ponto de vista do aqui e agora, desta vida, da perspectiva existencialista, materialista, secularista, naturalista, hedonista. É possível sermos até invejados por nossas realizações humanas, mas segundo Cristo, segundo o Filho de Deus, de que aproveita conquistar nesse nível e perder o que há de mais precioso, que é a nossa alma. Você tem uma alma, você tem um ser interior, você não é mero acidente, obra do acaso, você não é produto da sorte, do nada. Você foi criado por Deus, a propósito. Tem uma alma aí, uma alma que está em jogo, e o diabo está tentando distrair você, para você não perceber o perigo que corre a tua alma. Veja o que Jesus fala. Muita gente correndo para ser campeã desse mundo e edificando tão pouco para Deus, tão concentrado na sua própria existência. Ainda que diga eu creio em Deus, vive como se Deus não existisse. É um ateísmo prático, um agnóstico,
Não sei se Deus existe, não estou muito seguro disso, então não vivo em função disso, você está entendendo? Eu desconheço e faço pouco caso de conhecer, pouco me importa, comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. Estamos ocupados e distraídos e envolvidos e enfurnados nas coisas desse mundo, amando as coisas desse mundo, curtindo de montão o que é nesse mundo e desprezando o valor de nossa própria alma. Eis aí o perigo, eis aí uma estratégia maquiavélica, diabólica, muito bem orquestrada, que Satanás sabe usar como ninguém. E a gente, sem muitas vezes perceber, está na dele. Está vivendo como se Deus não existisse, está vivendo como um existencialista, como um materialista, como um secularista, e correndo perigo de perder o que temos de mais valor. De que vale ser bem sucedido nas décadas que vivemos aqui? Não chegamos, a maior parte de nós, a viver 100 anos. Vivemos décadas apenas. E achamos isso o máximo. E focamos e investimos tudo nisso. E qual valor temos dado à eternidade, à mensagem, à palavra de Deus, à nossa própria alma? Aonde é que temos acumulado os nossos tesouros? Aonde é que está o nosso investimento? Essa é uma pergunta que deveríamos fazer. Para onde estamos olhando? Então traga essa palavra de alerta, de reflexão, e que você encontre nas palavras de Jesus, que você encontre nas Escrituras Sagradas a resposta para as questões mais importantes da tua vida. E não se distraia com tanta bobagem. Bobagem porque são coisas que mais cedo ou mais tarde perderão totalmente o sentido para nós. Sabia? Perderão o sentido. Só vamos levar para a eternidade, como disse Jesus, nus. Viemos para esse mundo nu, regressaremos. Só levamos para a eternidade as coisas que plantamos em Deus, que agimos com temor ao Senhor, em obediência. Então, invista nisso. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Cuidado com todas as trapaças e enganos do inimigo. Que Deus abençoe você. É a minha oração, é o meu pedido, é o meu desejo, que essa mensagem sirva em algum sentido para o bem da tua alma. Que você possa apegar-se com sabedoria, com firmeza. Cuidado com amanhã, né? Amanhã, segunda-feira. É o cotidiano. A gente já sai daqui, já tem muita notícia, já tem muita coisa já tirando às vezes a gente do foco, da busca espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o que Deus espera de nós. Então, não se distraia, seja mais focado naquilo que realmente importa. Deus abençoe você, sua vida. Amém. Gostaria de convidar os pastores à frente para um momento de oração, de intercessão.